Continua o Alter Rebbe com sua exposição e aqui ele retorna à explicação dos versículos associados ao dilúvio que vimos no início da exposição, quando ele nos explicou que as águas do dilúvio que inundaram a terra, elas não vieram apenas com o propósito de punição, de castigo, né? Porque se fosse esse o caso, Deus poderia ter eliminado toda a humanidade de uma forma mais rápida, instantânea e sem tanto alarde. Na verdade, como nós vimos e explicamos de acordo com a Kabbalah, essas águas vieram para purificar o mundo, para purificar a terra, por isso a terra ficou imersa sob essas águas, por isso as águas do dilúvio, elas vieram de forma torrencial, intensa durante 40 dias, isso está ligado com a medida de 40 cúbitos, que é a medida de um mikveh, das piscinas de banho ritual, com águas pluviais, canalizadas naturalmente, que elas têm o poder de purificar, de acordo com a Torá, da mesma maneira que era necessário purificar toda a Terra, todo o globo terrestre, e por isso a Terra toda ficou imersa sob as águas do dilúvio. Nós vimos que essas águas intensas do dilúvio, elas representam uma metáfora, simbolicamente, elas representam, o que elas simbolizam? Tirdot Parnassá, as preocupações materiais que inundam a mente e o coração da pessoa. Preocupações, etc., que afligem a pessoa, preocupações de ordem terrestre, material, né, que deixam a pessoa como que se afogando no meio desses problemas, dessas preocupações, dessa ansiedade. Porém, as águas do dilúvio, elas recebem um outro nome, assim é trazido nos profetas, também comentado no Zohar. O Lezot Nikreu, diz o Alter Rebbe, o Lezot Nikreu Maim Rabbi Manal Mei Noach. Por esse motivo, já que no final das contas o objetivo das águas era purificar a terra, resgatar a sua condição original de pureza e, em última instância, elevar a terra também. Não era uma questão punitiva e de um mero castigo, não, era uma questão de purificar e de elevar. Por isso, essas águas intensas são chamadas, na linguagem dos profetas, de Mei Noach, as águas de Noé. As águas de Noach, por que se associa o dilúvio ao Noach, que se salvou do dilúvio? Por que o dilúvio fica associado a ele e leva o seu nome? Mei Noach. O nome Noach, Noé em português talvez não diga nada, mas Noach em hebraico nós já vimos que vem da palavra menuchá, repouso, descanso, ou Noach, algo que é facilitador, algo que é agradável. Então se diz que de fato essas águas do dilúvio são chamadas de Mei Noach porque elas assentaram a terra, trouxeram tranquilidade para o globo terrestre ao trazer pureza, ao limpar a face da terra, elas trouxeram um sossego na terra, elas trouxeram até a possibilidade de um prazer divino ser restaurado na terra. Então, baseado naquilo que nós já vimos de forma extensa anteriormente sobre a vantagem da luz que vem a partir da escuridão, nós vimos que o significado disso é que a grandeza verdadeira dessa luz é aquela que é derivada da transformação da escuridão, quando a própria escuridão, não só que ela é banida, eliminada a escuridão, mas quando ela é convertida e transformada em luz. Então, baseado nisso, nós vamos entender de uma forma mais profunda o motivo que essas águas intensas, entre aspas, do dilúvio, entre aspas, mas daquilo que também inunda a nossa mente e coração, as preocupações e ansiedade por trás da parnassá, do dinheiro, do sustento, porque que no final das contas isso também, aparentemente isso é só dor de cabeça, é só preocupação, inunda a nossa mente, isso parece querer nos afogar, mas no final se fala que isso é Mei Noach, as águas de descanso, as águas de repouso.
por enquanto, que repouso tem aqui? Isso, a cabeça não para, não é? De pensar, de se preocupar, de dia, de noite. Então, onde está aqui o repouso que assenta a mente e o coração da pessoa? Se diz que no final das contas, paradoxalmente, justamente essas águas intensas, essas preocupações, elas podem e devem conduzir a Naicha Derucha, que haja um repouso, que as coisas se assentem, que haja uma tranquilidade e paz de espírito. Ou seja, não somente que essas águas são capazes de no final trazer essa tranquilidade, esse descanso, esse repouso, ou seja, que depois ou a partir do encobrimento, escuridão desse mundo terrestre, no final das contas a alma acaba se elevando para um nível superior e maior de amor a Deus, como nós falamos, um amor ilimitado que ela não possuía na sua fonte, na sua origem. Mas isso ela só consegue, só conquista aqui, lidando, superando e transformando a escuridão. Mas mais do que isso, nos diz o Alter Rebbe, ela Shamayim Rabim Atzmam Hem Mei Noach. Na verdade, não é apenas que as águas elas servem de encobrimento, de ocultação, elas vêm, nos preocupam e nos perturbam, para no final a gente romper todas essas barreiras e seguir com mais força e mais ímpeto para frente. Ele nos fala, na realidade, baseado nos versículos, não é que as águas se constituem apenas num obstáculo, numa barreira, que no final acaba dando mais força e intensidade ao nosso sentimento. Ele nos diz, Mayim Rabim Atzmam Em Mei Noach. Na verdade, as próprias águas intensas que parecem inundar, parecem querer afogar, na verdade, o intuito maior, na essência, elas visam a nossa paz de espírito, a nossa tranquilidade, o nosso sossego. Parece tão paradoxal, mas ele nos explica, o Alter Rebbe, ou seja, justamente dessas águas do dilúvio, que são chamadas no profeta águas de Noach. E como nós falamos, não é só as águas de Noé, as águas que visam trazer estabilidade, paz de espírito, tranquilidade. Por quê? Porque dessas águas acaba se derivando a arca de Noach, Sheu Bechinat Teivot Atfilah, e a gente já comentou anteriormente que o termo Teivá em hebraico, Teivá no sentido literal aqui, no contexto bíblico, Teivá é traduzido como arca. A arca de Noach, Teivá, significa arca. Porém, o termo Teivá, em hebraico, o mesmo termo, escrevendo da mesma forma, pronunciando da mesma maneira, dependendo do contexto, o termo Teivá significa também palavra. Isso se refere, de acordo com a explicação mística do Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, às palavras da oração, as palavras de Torá e as palavras de Tfilá, especificamente as palavras da reza. Portanto, a partir dessas águas, por isso são chamadas águas de Noach. Por que elas têm a ver, essas águas que parecem inundar e afogar, ameaçar afogar e nos sufocar espiritualmente? Por que elas são chamadas as águas da estabilidade, da paz de espírito, da tranquilidade? Porque justamente dessas águas, dessas turbulências, desses maremotos, acaba se derivando disso Teivat Noach. Não só a arca de Noach, mas a palavra de Noach. O que significa? Isso se refere às palavras da oração, como Shkatuv, conforme diz o versículo na Torá, Bo ata bechol beitcha el ateiva, que Deus fala como Noach vai se salvar do dilúvio. Venha entre você e toda a tua casa, todos os teus familiares para a arca. E o Baal Shem Tov dizia que, bom, nós já vivemos milênios depois do dilúvio, o que isso é relevante para nós? O Baal Shem Tov dizia que essa é uma fórmula que Deus nos dá, né? Que a Torá nos ensina como você pode evitar que a sua alma se afogue no meio de todos os maremotos e turbulências, como você pode evitar que ela sobreviva espiritualmente, etc. Entre na Teivá,
Teivá, não só arca, entre fundo, você, com tudo que você tem, nas palavras da oração. Reze com intenção, reze com devoção, concentre-se firmemente nas palavras da reza. Quando você se conectar intimamente com cada palavra da oração, então você vai ficar imune a todos os transtornos, preocupações materialistas, todas as preocupações ligadas com os negócios, etc. Isso não vai prejudicar tua alma, tua espiritualidade. Então, esse é o significado místico mais profundo de Teivat Noach. Teivat Noach significa não só a arca de Noé, mas as palavras, a palavra, o termo Teivá, no sentido de palavra, se referindo às palavras da reza, essas palavras da reza vão te trazer Noach, vão te trazer Menuchá, vão te trazer paz de espírito, tranquilidade, etc. Isso que Baal Shem Tov nos diz, que a pessoa tem que entrar com tudo, ou seja, quando você rezar, faça isso com fervor, com devoção, com intenção. Você e toda a tua casa, toda a família, significa você com tudo que você tem, com os teus poderes intelectuais, com os teus poderes emocionais, entre com tudo nas palavras da reza. Ou seja, canalize todos os teus pensamentos e todos os sentimentos do teu coração, que eles estejam todos fixados, colocados, bem colocados, dentro das palavras da reza. Assim como no sentido literal. Por que eles entraram na Teivá, na arca de Noach? Isso foi por causa das águas do Mabul, do dilúvio, que são chamadas também as águas de Noach, indicando o propósito maior disso, que no final o dilúvio não vinha só para devastar o mundo, não, vinha para qualificar, vinha para tranquilizar, trazer, assentar o mundo. Mesma coisa em termos espirituais, aqui vem a explicação, saiba que todos esses afazeres, todas as preocupações relacionadas com o plano comercial, com o plano material, todas as preocupações de negócios, etc., na verdade elas não estão aqui para te atrapalhar espiritualmente, não estão aqui para prejudicar a tua espiritualidade e ferir a tua alma. Na verdade, muito pelo contrário. Na essência, o objetivo de tudo isso, por incrível que pareça, é o de elevar mais ainda a tua alma. Elevar para um plano espiritual mais alto. Ou seja, justamente através desse maremoto, dessas águas intensas, de preocupações com a parnúcia, com o sustento, justamente através disso a pessoa pode entrar de forma mais profunda e intensa na Teivá, nas palavras da reza e da oração. Somente através dessas preocupações, quando a pessoa se sente reprimida, quando a pessoa se sente pressionada, justamente através disso, e somente através disso é que a pessoa consegue chegar a transcender, romper as barreiras, chegar àquele amor ilimitado a Deus, que é um amor que supera todas as limitações, que ele possui dentro de si a vantagem da escuridão derivada da luz, que é derivada da escuridão que foi convertida e transformada. Nos diz o Alter Rebbe, a intenção profunda por trás de tudo isso é por que o mundo foi criado dessa maneira, que boa parte do nosso tempo, a maioria das pessoas acaba gastando, entre aspas, nos afazeres materiais, nos assuntos mundanos e terrestres, mas o objetivo disso é, no final das contas, Shemamayim Rabim Atzmam, que essas próprias águas, não só que elas não apaguem o amor, não só que elas não interfiram na espiritualidade, pelo contrário, nascer Teivat Noach, disso, a partir disso é feito, se produz, por causa disso se produz, não só a arca de Noé, mas as palavras da Tfilá, as palavras da oração que vão vir de forma tal que assentem espiritualmente a alma, a pessoa, etc. Na verdade, tudo isso é fruto dessas preocupações materiais. Por quê? Porque essas preocupações têm a ver com a alma animal. E como a gente já viu, na origem ela é superior até à própria alma divina. Com isso, quando a pessoa sabe lidar com isso e sabe superar,
ela alavanca a sua própria alma divina, o Mosif Baneshama Itaron Or, acrescentando nela uma luz superior e despertando nela, na alma divina, um amor ilimitado a Deus.